Olá você de perto, você de longe, você que me assiste há mais de 20 anos, você que me assiste pela primeira vez, você que me dá o privilégio da sintonia diariamente no Falando ao Coração, ou você que assiste de vez em quando. É uma alegria poder te encontrar para ministrar bênção na tua vida. Saiba você que o meu papel aqui é ser um canal de bênçãos. E quero ser este canal de bênçãos para que você possa receber um ânimo novo, ser fortalecido, ser abençoado e viver uma vida melhor. Com o propósito de ajudar as pessoas a conhecerem mais a Deus, chegarem mais perto de Deus e servirem a Deus com alegria e serem bênçãos nas mãos de Deus, na vida de pessoas, o Falando ao Coração existe para que você tenha aqui a oportunidade de conhecer melhor ao Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, a Jesus Cristo, nosso Salvador por excelência, e ao Espírito Santo, aquele que nos consola e nos fortalece para vivermos uma vida vitoriosa. Diariamente eu estou aqui no Falando ao Coração, 2 dias por semana sou eu, 2 dias o pastor Welton e 1 dia o pastor Fábio. Nesses 5 dias da semana, de segunda a sexta, nós estamos aqui com o propósito de levar você a crescer na vida espiritual, a se fortalecer em Deus e a viver uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida vitoriosa. Durante o programa eu faço 2 orações. Na primeira, eu vou pedir a bênção de Deus na vida de todos vocês que me ajudam financeiramente a manter o programa no ar. Na segunda oração, eu vou apresentar todos vocês que no momento estarão orando comigo e apresentar também todos os nomes que chegam para mim durante o programa. Você tem a oportunidade de, através do Falando ao Coração, viver bênçãos novas, importantes e preciosas. Nós temos aqui no altar da intercessão momentos especiais, não só no Falando ao Coração, mas também na igreja. Só para citar um exemplo, todos os dias das 8 às 9 da manhã, nós temos aqui um culto de oração, cada dia dirigido por um pastor diferente, e nesse culto de oração nós apresentamos todos vocês que nos dão o privilégio de viver conosco este programa. Todos vocês que contribuem com o programa, todos vocês que colocam seus nomes no altar da intercessão, todos vocês que vivem conosco esta obra evangelística e também missionária. Então veja, não é só Falando ao Coração durante o período de meia hora em que ele é apresentado que está abençoando vocês. A Igreja Betel, que está por trás de tudo isso, é um instrumento de Deus para abençoar o mundo, para abençoar as nações, para abençoar as famílias, para abençoar todos vocês que, de alguma forma, tomam conhecimento daquilo que estamos fazendo. Então, nós procuramos contribuir com vocês para que vocês possam viver uma vida mais forte, uma vida mais feliz. Então, olha, divulga o Falando ao Coração entre seus amigos, parentes e familiares, sejam morando aqui ou em qualquer lugar do mundo, através do YouTube. Nós estamos com mais de 3.000 programas armazenados e as pessoas podem acessar e assistir o programa do dia ou o programa de qualquer dia que ele tiver interesse de ali entrar. E vocês só serão abençoados. Eu tenho, através da trilha do conhecimento, a oportunidade de você, cada dia, ter um contato conosco, através daquilo que o pastor Wesley, eu introduzo o pastor Wesley aqui no Falando ao Coração, para ele trazer aí uma reflexão, e você, através disso, está conhecendo a nossa trilha do conhecimento, que é uma plataforma de ensino da Palavra de Deus. Você pode fazer cursos de teologia, você pode fazer estudos importantes que nós temos gravados nesta plataforma, e você pode viver conosco estas bênçãos maravilhosas. Só você entrar, @trilhadoconhecimento.online. Olha só, está escrito aí na tela, não é? @trilhadoconhecimento.online. Você vai abrir no seu computador, no seu smartphone, uma porta de bênção para que você possa desfrutar. E eu convido o pastor Wesley para trazer a reflexão de hoje. É com você, pastor Wesley.
A Bíblia fala tantas vezes de reis sobre Israel, e você fala, mas cadê o rei de Israel? Não estou vendo falar de rei sobre Israel. Veja bem, Deus chama Abraão 2000 anos antes de Cristo, e através de Abraão, ele constitui um povo para si. Vem Abraão, Isaac e Jacó, Jacó se transforma no grande Israel de Deus, a nação de Israel que fica prisioneira lá no Egito, você lembra disso? Eles passam o Mar Vermelho, passam 40 anos no deserto e vão para a Terra Prometida. Enfim, nação de Israel. E tem rei? Não, ainda não tem rei. Eles são dirigidos por juízes. E passa 330 anos dirigido por juízes. Até que 1050 anos antes de Cristo vem então o fim do tempo dos juízes e começa o tempo dos reis. Eles pediram um rei, veio o rei Saul, escolhido por homens, que Deus depois aprovou, e depois vem Davi, aí sim escolhido por Deus e aprovado por Deus, e o filho de Davi, o rei Salomão. Quando Salomão, então, está dirigindo a nação, 12 tribos unificado, tudo da melhor forma possível, 120 anos aí de reinado, né? Saul 40, Davi 40, Salomão 40, a nação de Israel passa a ser uma grande potência no mundo, mas com a morte de Salomão há uma divisão. 10 tribos continua chamando Israel e fica do lado norte daquele território, e 2 tribos, Judá e Benjamim, ao sul. Tá. A nação de Israel, 10 tribos, ainda prevalece por 200 anos, ok? E até que a Síria destrói toda a nação, chamada nação de Israel, 10 tribos, e fica a nação de Judá, fica este reinado de Judá ainda, até 586 antes de Cristo. Ela prevalece quando temos o último rei de Judá ali. Acaba-se os reis. Próximo a Cristo ali, uns 100 e poucos anos antes, há um pequeno momento ali que eles têm uma certa autonomia administrativa, mas logo vem o Império Romano e Israel é disperso pelo mundo. Agora, em 1948, é que a nação de Israel é reestabelecida. Mas cadê o rei? Nunca mais teve rei. O rei sobre Israel é o rei Jesus, que virá em breve. Este acontecimento não está longe. Tudo acontece, inicia-se com o arrebatamento da igreja e depois vem um tempo chamado milênio de Cristo, onde o Senhor Jesus vai reinar sobre Israel, reina sobre Israel e sobre todo o mundo. Eu e você faremos parte deste reinado. Vamos fazer a primeira oração do programa? Eu quero pedir a Deus a recompensa para você que contribui, para você que me ajuda financeiramente. Eu chamo você de evangelista associado. Tem evangelistas associados que estão comigo há mais de 20 anos. Tem outros que foram entrando no tempo que o Falando ao Coração está no ar. Eu louvo a Deus por todos vocês. Alguns entram e param, outros entram e continuam, e alguns nunca pararam. E eu louvo a Deus por todos vocês que de alguma forma têm procurado contribuir. Você estipula o valor, é só entrar em contato conosco e nós mandamos para você o carnê, ou passamos as informações, se você quiser fazer uma transferência ou um Pix, você fica à vontade. Mas eu quero orar neste instante por vocês. Oremos então. Querido Deus, bondoso Pai, o Senhor conhece a nossa caminhada aqui no Falando ao Coração, o esforço de manter esse programa no ar durante esses mais de 20 anos. Eu louvo a Ti, ó Pai, por estas pessoas que eu tenho certeza é o Senhor que tem tocado nos corações delas para que elas venham contribuir com esta obra evangelística e missionária. E quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, recompensa estas pessoas. Abra portas de bênçãos na vida delas, proporciona-lhes grandes vitórias, realiza os seus sonhos, os seus projetos, da saúde, da alegria, abençoa as suas fontes de rendas. Ó Pai, abençoa cada um, porque eles estão semeando neste terreno maravilhoso da evangelização. Abençoa e recompensa cada evangelista associado do Falando ao Coração, eu te peço sempre no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu tenho hoje uma mensagem bíblica que eu quero compartilhar com você. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23.
Assim está escrito. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Este versículo inicia uma narrativa quando Paulo, inspirado por Deus, apresenta uma prática na igreja, uma prática no cristianismo que nós chamamos de Santa Ceia. Algumas igrejas ministram a Santa Ceia uma vez por ano, sempre no último dia do ano. Outras igrejas, conforme a nossa Assembleia de Deus, ministra a Santa Ceia uma vez por mês. Sempre, normalmente, a maior parte, no primeiro domingo de cada mês. Aqui na Betel, todo primeiro domingo, nós temos 2 cultos de Santa Ceia. O da manhã, às 10 horas, e o da noite, às 19 horas. E tem sido uma bênção na vida de cada pessoa. Por quê? A Santa Ceia foi inspirada por Deus na vida de Paulo para que ele pudesse estabelecer alguma coisa concreta. Concreta é aquilo que você palpa, é aquilo que você toca, é aquilo que você consegue sentir nas mãos a realidade. Porque as promessas de Deus, praticamente todas, quase todas, são promessas no sentido espiritual. Você crê, você busca, você confia, você recebe, mas não é algo palpável, não é algo concreto. Mas o Senhor, na sua infinita bondade e também na sua capacidade de trazer ao ser humano a lembrança de algum fato real, ele cria, muitas vezes, alguma coisa assim. Por exemplo, quando Jesus veio ao mundo, ele usou o recurso das parábolas, para que ele pudesse ilustrar as coisas espirituais. O que seria uma parábola? Quando Jesus conta uma parábola, ele está dizendo, olha, eu quero trazer para vocês uma bênção, que vocês talvez tenham uma certa dificuldade para entender, então eu vou fazer aqui uma ilustração, uma parábola, contar uma história, criar um fato, porque quando você ouve uma história, você na mente vai mentalizando aquilo. Quando Jesus fala, por exemplo, o semeador saiu a semear. A semente que ele lançou, parte caiu no terreno duro, outra parte no terreno que tinha pedra, outra parte caiu no terreno que tinha espinho, outra parte caiu no terreno bom. Aquela parte da semente que caiu no terreno bom frutificou e produziu 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais. Enquanto Jesus falava esta parábola, todos os que o ouviam estavam mentalizando a figura do semeador, a figura da semente, a figura do terreno, a figura do terreno pisoteado, duro, a figura do terreno que tinha pedras, a figura do terreno que tinha espinhos, a figura do terreno bom. Então tudo aquilo vai sendo mentalizado para que nós possamos não só ouvir, mas também enxergar, porque a nossa mente ela é criativa e nós quando falamos alguma coisa concreta, mesmo que você não esteja vendo com os olhos físicos, você está vendo com os olhos da alma, você está vendo com os olhos da mente, você está mentalizando aquilo. Então Jesus contou estas parábolas e aqui, quando Paulo recebeu a inspiração para falar da ceia do Senhor, ele está dizendo de alguma coisa que aconteceu quando Jesus morreu. Ele morreu naquela cruz para nos substituir, porque ele não merecia morrer, ele não merecia passar por aquilo, porque sempre esteve no mundo em forma de homem, mas era um Deus encarnado no homem, e ele não cometeu nenhum pecado, nenhum deslize, nenhuma falha, nenhum dolo, nada que o incriminasse. Mas ele se fez pecador por mim e por você. Ele trouxe sobre si tudo aquilo que nós merecíamos receber, como castigo pelo pecado. E ele levou sobre si este castigo. Quando ele morre na cruz do Calvário, ele está dizendo, eu estou aqui pagando o preço necessário para resgatar a alma humana que está escravizada pelo pecado. Ele pagou o preço do resgate, o preço foi o seu sangue. Então ele sofreu no corpo as dores do martírio do Calvário e ele derramou o seu sangue como moeda importante para o resgate do ser humano.
Então ele fez todo esse trabalho e ele disse, olha, isso não pode ser esquecido, isso não pode ser deixado de lado. Então Paulo veio e diz, olha, o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos entreguei. Quando eu entrego alguma coisa, é alguma coisa concreta. Eu vou dizer, eu tenho esta caneta, eu vou entregar para você esta caneta. Então passo para a sua mão esta caneta. Agora, se eu posso ensinar, olha, eu vou ensinar a você que Jesus é o caminho. Então, é algo assim que eu poderia dizer teórico, é algo intelectual. Por exemplo, o professor chega na sala de aula, eu tenho uma lição para ensinar para vocês hoje, é algo intelectual. Mas Paulo está dizendo, eu entreguei. É mais do que alguma coisa teórica, é mais do que alguma coisa intelectual, é alguma coisa real, alguma coisa concreta, alguma coisa que você possa entender e palpar e vivê-la. Por isso, a Santa Ceia tem este simbolismo. Mas o que é a ceia? Instituída por Jesus, quando reuniu os discípulos, já no finalzinho do seu ministério, e depois inspirada em Paulo. Ele diz, olha, o que eu recebi do Senhor, recebi alguma coisa concreta. Do Senhor, o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse. Depois, semelhantemente, tomou o cálice, e aí ofereceu do fruto da vide, que é o suco da uva. Alguns falam vinho, não tem nenhuma dificuldade nisso, mas por ser vermelho, representa o sangue de Jesus. Então, nós temos nesta figura da Santa, ou nestas figuras da Santa Ceia, dois elementos. O pão, representando o corpo de Cristo, e o suco da uva representando o sangue de Jesus. Então veja, são coisas palpáveis, sim, são coisas concretas. Você pega um pedaço de pão e come, você pega o cálice e bebe. Então, coisa concreta, coisa palpável, coisa visível ao olho humano, para você poder entender uma lição espiritual, para você nunca esquecer o que Jesus fez por você na cruz do Calvário, fez por mim, fez por cada pessoa. Isso é uma maneira pedagógica de Deus de trazer a nossa memória. Então, todas as vezes, a ceia tem que ser assim. Oferece um pedaço de pão e diz, olha, este pão representa. Aí, lá no texto está escrito, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Depois vem com o cálice e diz, olha, tomai e bebei, este é o meu sangue que é derramado por vós. Então, isso aí, olha, o pão fala do alimento espiritual que nós precisamos para a nossa alma, e o cálice com o fruto da vide, ou suco da uva, para ser mais claro, representa o sangue de Jesus, que foi a moeda paga para o resgate da nossa alma, que estava debaixo da condenação do pecado. E aí, isso foi lá e nos resgatou. E hoje, quando confessamos Jesus como Salvador, nós vivemos isso e todos os meses participamos da ceia do Senhor, justamente para lembrar quem éramos, o que fizemos, o que merecíamos, mas que Jesus morreu no nosso lugar. Vou te contar uma pequena história muito importante para você entender o valor disso. Diz que um certo homem, mendigo, estava sempre assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Um dia o rei ali da região passou de carruagem, viu aquele homem e falou para um dos seus ajudantes de ordem, leva esse homem lá no palácio, eu quero conversar com ele. Aí foi lá e convidou, levou o mendigo, colocou ele diante do rei lá no seu gabinete. E o rei perguntou, quem é você? Ele falou, eu sou o Dorá, e tem uma família e tal. Por que você pede esmola? Por isso, por isso, por isso. Explicou tudo. Aí o rei disse, olha, eu quero te ajudar. Você aceita a minha ajuda? Ele falou, claro. Eu quero que você venha trabalhar aqui no palácio, você não vai ser mais mendigo. Eu vou mandar dar roupa para você, vou te dar salário, você vai poder comprar alimento, não precisa pedir esmolas para mais ninguém. E aí o homem gostou da ideia, no outro dia já veio com o uniforme que ele recebeu, já todo arrumado, tomou banho, vestiu o uniforme e veio trabalhar. E foi trabalhando ali, foi crescendo, muito dedicado, muito esforçado, reconhecedor do benefício, foi crescendo. E um dia alguém chegou para o rei e disse, olha, esse homem vai trair o senhor. Como assim? Olha, o senhor viu que ele chegou aqui, um ex-mendigo, mas ele hoje é uma pessoa ilustre, influente aqui dentro, e ele pode ter certeza que está tramando alguma coisa. Como assim tramando? Olha, todos os dias, na hora do almoço, ele sai e passa mais ou menos 1 hora fora do palácio. Ele entra no mato, fica lá, e eu penso que ele está formando um exército lá para qualquer hora tomar o seu lugar.
O rei ficou preocupado com aquilo. Como pode? Eu tirei esse homem da mendicância, eu tirei esse homem da miséria, eu tirei esse homem do sofrimento, eu dei tudo. Não pode. Mas o rei disse, olha, eu vou olhar e depois eu tomo uma decisão. Mas o rei, sabiamente, se disfarçou e observou o horário que o Dorá saía do palácio, entrava na mata e ele seguiu o Dorá. O Dorá chegou lá numa gruta, chegou lá, tinha uma caixa velha, ele abriu a caixa velha e o rei lá de trás de uma árvore olhando tudo. Tirou uma roupa velha, suja que tinha dentro da caixa, tirou a roupa que ele usava, vestiu aquela roupa velha, assentou sobre a caixa e ficou lá mais ou menos uma meia hora só pensando na vida. Depois levantou-se daquele caixotão, tirou a roupa velha, guardou lá dentro, vestiu o uniforme de volta. Quando ele ia voltando, o rei se apresentou diante dele. Ele levou um susto. Majestade, o que o senhor está fazendo aqui? Falou, eu te segui, ó Dorá. Te segui para saber o que você estava fazendo aqui. Todos os dias você vem para cá. Por que isso aí? Não entendi nada. E o Dorá disse, olha, rei, eu era um mendigo, eu era um miserável. Minha família passava fome, eu tinha muitas dificuldades, o Senhor me deu uma oportunidade na vida. Eu cresci, hoje eu sou uma pessoa ilustre, uma pessoa honrada, a minha família estuda, os meus filhos estudam nos melhores colégios e todos estão crescendo, então eu não poderia esquecer nunca isso que aconteceu. Então saiba, majestade, todos os dias eu venho aqui, visto aquelas roupas que eu usava quando mendigo, assento sobre aquele caixote velho e fico pensando em quem eu era e quem eu sou, para que eu nunca venha esquecer daquilo que o Senhor fez por mim. Porque o Senhor fez de mim um homem ilustre, importante e vitorioso. Veja, o apóstolo Paulo, ao ser inspirado por Deus e trazer a Santa Ceia, é para que nós nunca venhamos esquecer o que Jesus fez por nós. Por isso, eu pego alguma coisa palpável, um pedaço de pão, isso representa o corpo de Jesus. Eu pego alguma coisa palpável, que é o fruto da vide, o suco da uva, ou vinho, e tomo para representar o sangue de Jesus. Porque se não fosse Jesus ter morrido na cruz por mim, se não fosse Jesus ter derramado o seu sangue por mim, eu seria um miserável, um pecador, condenado ao inferno. E hoje sou uma nova criatura. Então veja, eu tenho que entender que Deus nos ama tanto que Ele traduz o seu amor, traduz a sua promessa, traduz o seu propósito, para que eu possa entender isso. Muitas pessoas têm resistência e falam com dificuldade sobre as coisas espirituais, e alguns entram no achismo da vida, nas filosofias da vida, nas teorias da vida, quando o Evangelho é coisa tão simples. Paulo disse assim, não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos entrar nesta guerra do crer, porque muitas pessoas às vezes têm dificuldade de crer. Eu não sei se eu creio, eu nasci numa religião, não sei se eu posso mudar, eu aprendi assim, não sei se eu devo mudar, eu não consigo entender. Olha, abra o seu coração para Jesus, mesmo tendo dificuldade, porque um novo caminho vai abrir na tua vida e você vai entender o plano de Deus e você vai ser transformado e depois, como cristão, vivendo a obra de Deus, participando da igreja do Senhor, você vai desfrutar dessas bênçãos gloriosas, inclusive participar da Santa Ceia. Então, em cada culto de Santa Ceia, nós estamos relembrando. Sempre quando essa palavra é dita, está dizendo, lembrando de mim, lembrai de mim, coisas assim, para que nós nunca venhamos esquecer as bênçãos de Deus no nosso viver. Por isso, nós temos essas coisas preciosas e gloriosas. Eu disse no início que Jesus contou parábolas as mais diversas. Parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do semeador e outras parábolas as mais diversas. Parábola do rei iníquo e assim por diante. Justamente para traduzir aquilo que parece ser teórico. Por isso Paulo dizendo o que eu recebi é o que eu também vos entreguei. Ou
que maravilha. Entregar é alguma coisa concreta. Entregar é alguma coisa palpável. Então, alguém diz, eu não discuto fé. Eu posso discutir fé, sim, senhor. Eu não discuto religião. Eu posso discutir religião, sim, senhor, porque eu tenho que entender que a religião não pode ser só teórica. Alguém afirmar, olha, tem que ser assim. Não, eu tenho que provar. Eu tenho a Bíblia, que já foi provada até cientificamente, que não é uma palavra comum, não é uma palavra qualquer. Já perseguiram tanto a Bíblia, mas a Bíblia continua sendo a palavra de Deus, a Bíblia continua sendo uma fonte de vitória, a Bíblia continua sendo uma fonte de crescimento espiritual, porque é a palavra viva, poderosa de Deus a nosso favor. Por isso Paulo aqui está dizendo, o que eu recebi é o que eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Por semelhante também, ele depois de ministrar o pão, disse também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim, ou seja, para lembrar de mim, para pensar em mim, aleluia e glórias a Deus. Que Deus possa te esclarecer a cada dia com palavras que eu tenho certeza que vão contribuir para o seu crescimento espiritual, para o seu fortalecimento. Mas para isso você tem que fazer parte de uma igreja que ministra a ceia do Senhor, porque tem lugar aí que não ministra. Ministra às vezes um simbolismo diferente, só um que toma o fruto da vide, o caso o suco da uva ou o vinho, e os outros todos só tomam lá um pedacinho de biscoito que é oferecido e coisas assim. Nós precisamos entender que isso aqui é inspiração divina dada por Deus para Paulo, porque na Santa Ceia você pode examinar a sua vida de compromisso com Deus, reavivar o seu compromisso com Deus e viver estas bênçãos gloriosas e também maravilhosas. Venha estar conosco na Betel, eu tenho certeza que você vai participar de momentos importantes e maravilhosos na presença de Deus. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quero aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo, e vou ministrar sobre todos vocês agora no altar da intercessão. Oremos então. Senhor Deus e Pai, olha para cada nome que está sendo apresentado diante de Ti. Olha para cada pessoa que está orando comigo. Veja as suas necessidades, sonda os seus corações e derrama sobre todos uma bênção, um milagre, algo novo, algo forte, algo glorioso, para que todos vivam, ó Pai, uma vida frutífera, uma vida abençoada, uma vida vitoriosa. Na autoridade do nome de Jesus, eu ministro cura para quem está enfermo, ministro alegria para quem está triste, ministro força para quem está fraco, ministro fé para quem está incrédulo, ministro poder para quem está desanimado. Sê com todas estas pessoas, Pai, manifestando o Teu poder e a Tua graça e ajudando-as a compreender o valor da Tua palavra. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém. Final de programa, um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.